tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Hoje falaremos sobre cálculos de capacidade. Você sabe o que é capacidade? Capacidade é o volume interno de um recipiente e ele serve para medir grandezas, por exemplo, líquidas. Você quer saber a quantidade de líquido que tem um recipiente? Você está calculando o quê? A capacidade. É isso que nós veremos explorando os exemplos agora. Vem comigo! Observe essa xícara. Se eu quero saber a quantidade de líquido dentro dela, eu tenho que calcular a capacidade. Nós não calcularemos ainda, eu apenas estou mostrando para você o que é uma capacidade. Bom, existe um cálculo padrão de capacidade que relaciona o decímetro com o litro. Observe esse cubo. Ele tem a aresta de 1 decímetro. Se eu quiser calcular, por exemplo, o volume dele, basta eu multiplicar as 3 arestas. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, o volume é de 1 decímetro cúbico. E o que isso tem a ver com a capacidade? Lembra que a capacidade é o volume interno? Então, eu posso relacionar esse 1 decímetro cúbico com 1 litro. Toda vez que eu tiver um cubo com 1 decímetro cúbico ou um volume de 1 decímetro cúbico, eu posso dizer que a sua capacidade é de 1 litro. Então, partindo do decímetro cúbico para o litro, também iremos relacionar o metro cúbico e o centímetro cúbico com o litro. Basta fazer algumas transformações. São essas transformações que nós veremos agora. Observe. Acabamos de ver que sempre que o volume for de 1 decímetro cúbico, a gente vai ter o equivalente a 1 litro. Agora, pensa no metro cúbico. Vou relacionar primeiro o metro cúbico com o decímetro cúbico. Sempre que eu quiser fazer metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Se a gente tem 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, então 1000 decímetros cúbicos são 1000 litros. Isso quer dizer que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E o centímetro cúbico? Sempre que eu quiser relacionar centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 decímetro cúbico. Isso quer dizer que eu tenho 0,001 litro. Mas ninguém fala desse jeito, né? Então, lembra que eu dividi por 1000? Se eu pegar 1 litro e dividir por 1000, eu vou ter o equivalente a 1 ml. Então, sempre que eu relacionar o centímetro cúbico com o litro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro ou 1 ml. Isso quer dizer que se a gente tiver o volume em metro cúbico, decímetro cúbico ou centímetro cúbico, a gente tem essas respectivas capacidades em litros ou ml. Para ficar mais esclarecido, vamos olhar alguns exemplos. Uma caixa d'água que possui 1 metro cúbico de volume tem a capacidade de 1000 litros, porque 1 metro cúbico está relacionado a 1000 litros de armazenamento. Uma caixa de leite longa-vida que tem 1 decímetro cúbico de volume tem a sua capacidade de 1 litro. E uma lata de refrigerante, por exemplo, ou uma lata qualquer que contenha 350 mililitros de líquido, ml, centímetros cúbicos. Então, 350 mililitros de líquido equivale ao volume de 350 centímetros cúbicos. Agora que a gente já sabe o que é a capacidade e que a gente pode relacionar o volume com a capacidade, vamos pensar numa coisa. Já pensou como é medido o volume ou a capacidade das chuvas? Existe um aparelho para isso. Esse aparelho se chama pluviômetro. Olha o exemplo dele aí no slide.
Esse é um tipo de pluviômetro, existem vários outros, mas todos eles têm a mesma característica, que qual é? Medir o quanto que choveu naquela área. Então, por exemplo, dizer que em uma região choveu 100 milímetros significa dizer que numa área de 1 metro quadrado, a lâmina de água formada pela chuva que caiu teve uma altura de 100 milímetros. E, professora, como assim? Olha só, o volume a gente já sabe, por conta de outros pré-requisitos de outras aulas, que a gente calcula multiplicando comprimento, largura e altura, ou a área da base vezes a altura. Então, se a gente está trabalhando com uma área de 1 metro quadrado e uma altura de 100 milímetros, eu tenho que colocar tudo para metro. Eu vou calcular, na verdade, essa área vezes a altura, que é 0,1 metro. Então, observe, você tem aí uma área de 1 metro quadrado. Agora, nós vimos que no pluviômetro, nesse caso específico, nós tivemos uma altura de 0,1 metros. Então, como que eu calculo esse volume? A área da base vezes a altura, como eu falei, 1 vezes 0,1, que dá 0,1 metros cúbicos. Mas a gente quer saber a quantidade de chuva em litros ou em milímetros. Como é que eu faço isso? Lembra de uma coisa, cada 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu vou pegar e vou transformar o quê? Esse 0,1 vou multiplicar por 1.000. Quer dizer que, se eu tenho uma área de 1 metro quadrado e o pluviômetro marcou uma altura de 0,1 metros, então, naquela região, houve uma precipitação de 100 litros de chuva. Vamos fazer alguns exercícios aplicando esses conceitos de volume e capacidade. Cauã sabe que a caixa d'água da casa dele tem a forma cúbica com 1,5 metro de aresta. Ele deseja saber qual é a sua capacidade, ou seja, quantos litros de água cabem nessa caixa. Então, ele está pensando, a caixa tem a forma cúbica, tem esse formato aí. Se tem 1,5 metro de aresta, quer dizer que tanto o comprimento quanto a largura e a altura terão 1,5 metro. Agora, como que eu calculo esse volume? Antes de sabermos a capacidade, a gente tem que calcular o volume, que é o quê? A multiplicação dessas três medidas. Fazendo esses cálculos, nós vamos ter 3,375 metros cúbicos. Acabou o meu problema? Não, porque ele quer saber a quantidade de litros. Para isso, a gente vai usar a informação que nós vimos durante essa aula. Qual? Cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, basta eu pegar esse volume e multiplicar por 1.000. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula para a direita 3 casas. Então, eu vou ter a capacidade de 3.375 litros. Ah, legal! A caixa d'água da casa dele cabe 3.375 litros de água. Vamos ver mais um exemplo. O mesmo Cauã, ele viu na televisão uma piscina que tinha 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Ele ficou curioso porque ele tem as medidas, mas ele quer saber quantos litros de água são necessários para encher essa piscina. Então, pegando essas informações que ele tem, ele vai calcular o quê? O volume. Lembrando que o volume é a multiplicação dessas três medidas, comprimento, largura e altura. Então, vai ser 8 vezes 5 vezes 2. Fazendo a conta, 8 vezes 5, 40. 40 vezes 2, 80. Nós vamos ter como resultado 80 metros cúbicos.
Mas lembra que ele quer saber a quantidade de litros. Então, a gente precisa transformar esses 80 metros cúbicos aí. Acabamos de ver que cada 1 metro cúbico a gente tem 1.000 litros. Basta pegar então esses 80 e multiplicar o quê? Por 1.000, que dá 80.000 litros. Portanto, o Cauã, ele descobriu que essa piscina cabe 80.000 litros de água. Com esses exemplos, finalizamos a nossa aula. Não se esqueça, sempre podemos relacionar o volume, que é medido em metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, com a sua capacidade, que é o quê? Medida em litros ou submúltiplos de litros, como ml. Então, dessas informações que nós tivemos, você precisa gravar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E a partir daí você pode transformar. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros e 1 centímetro cúbico equivale a 1 litro dividido por 1.000, que é o correspondente a 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. Assim, você consegue calcular a capacidade se você tiver o volume. Até a próxima. Tchau, tchau!